Olá, bom dia. Marcos, obrigada pelo convite de estar aqui e bom dia a todos os ouvintes da 95 FM de Caicó. Bom, eu sou caicoense, cresci em Caicó desde sempre, mas no ensino médio fui para Natal estudar no Marista de Natal e desde 2008 que eu moro em Natal. Estudei lá o ensino médio, fiz a faculdade de arquitetura e me formei em 2018. Então, assim que eu me formei, eu já vim aqui para a Espanha, para Sevilha, para fazer o mestrado. Terminei o mestrado agora e estou iniciando o doutorado. A escolha por Sevilha, como é que surgiu? Não, é que eu sempre gostei da Espanha, já tinha feito um intercâmbio em Valência, que também é aqui na Espanha, e gosto do idioma e tal. E eu queria fazer o mestrado, doutorado, sempre quis fazer, pela influência dos meus pais também, que são professores de universidade, eu sempre gostei dessa área. Então eu queria fazer um doutorado fora, sempre gostei da Espanha, comecei a pesquisar. E Sevilha, eu escolhi Sevilha pelo curso, que era um curso de arquitetura sustentável, que é uma área que eu gosto muito, de sustentabilidade, de urbanismo, então eu vim mais pela área que me atraiu mais. E, de repente, a vida de todos nós, do mundo, dos brasileiros, enfim, de qualquer parte do mundo, virou de cabeça para baixo com essa pandemia. Quando é que surgiu as primeiras preocupações aí onde você mora? Não, totalmente. Aqui em Sevilha é uma cidade muito cheia de vida, assim, que toda hora tem muita gente na rua, todo mundo passeando, brincando, muito, assim, todo mundo muito da rua mesmo. Então, em fevereiro, mais ou menos, a gente começou a escutar falar o nome coronavírus, que tinha na China, já estava alguns casos na Itália, mas ninguém se preocupou, era alguma coisa assim, parecia que era muito distante. Apesar de já ter na Itália, a gente pensava, não, aqui nunca vai chegar, nunca vai chegar. Em fevereiro começou mais ou menos, em março, todo mundo na rua, um dia, no outro dia, de repente, teve o decreto do confinamento, foi uma coisa muito repentina, assim, a gente nem teve nem tempo de pensar muito. De um dia todo mundo na rua, outro dia já todo mundo trancado em casa, foi mais ou menos isso. A população demorou a aceitar, por exemplo, essa ideia? Como? A população demorou a aceitar essa ideia, não, do isolamento? Na primeira semana antes do confinamento oficial, já estava se falando muito aqui, porque em Madrid teve um boom, de repente muita gente em Madrid com esse coronavírus, e foi chegando aqui, porque eu moro no sul da Espanha, também foi chegando aqui as pessoas falando, mas ninguém ainda levava muito a sério, porque eu acho que a gente só leva a sério quando acontece mesmo com a gente, né? Então parecia uma coisa meio distante. Mas as pessoas já falando muito sobre o assunto, todo canto que a gente ia, com os amigos conversando também, todo mundo só falava sobre isso. E agora eu tô vendo que as pessoas estão aceitando muito bem, tá todo mundo muito consciente, as pessoas tentando ajudar, a gente vê agora muitos atos de solidariedade entre as pessoas, sabe? As pessoas tentando ajudar os outros. Mas é isso, o problema foi só que demorou muito para cair a ficha, mas quando caiu, eu acho que as pessoas estão lidando bem com a situação. O próprio governo, por exemplo, também contribuiu, determinou o isolamento ou permitiu que o comércio funcionasse normalmente? Não. A partir do momento que o governo se pronunciou e disse o decreto do confinamento, tudo é fechado. Desde o dia 13, se eu não me engano, 13 de março, tudo fechado e só funcionam as coisas essenciais, né? Que farmácia, supermercado, coisas assim. E no início, já tiveram 2 prórrogas do confinamento. No início, ainda funcionava algumas, tipo obra de estrada, de coisas assim, ainda funcionavam. Mas depois da segunda prórroga, que é de 15 em 15 dias, já foi tudo cancelado. Só funciona coisas que são essenciais para o funcionamento, para a vida. A economia já está totalmente em segundo plano. É isso que eu ia te perguntar. As empresas ainda se sustentam, já começam a entrar, por exemplo, em prejuízo também? Não, com certeza. Com certeza vai ter muito prejuízo, mas as pessoas não estão falando sobre isso, sabe? Todo mundo está muito consciente, falando, não, agora a gente vai ter que pensar mais um no outro, na vida das pessoas, e depois a gente pensa na economia. Mas tem muitas que já estão se reinventando, fazendo outras maneiras de depois, então estão tentando se reinventar, mas ninguém está muito preocupado nisso, está todo mundo realmente muito consciente, pensando, não, a economia pode esperar, o que não pode esperar são as vidas das pessoas, que cada dia morre muita gente, né? A Espanha está com os números altíssimos, já ultrapassou a Itália, e está todo mundo muito preocupado com isso, então a economia fica em segundo plano, com certeza. Quando você fala, por exemplo, na questão de se reinventar, o delivery é uma das alternativas, por exemplo? Sim. Tem muitas empresas agora com delivery, não só de comida, alguns restaurantes também que não funcionavam com delivery estão funcionando agora. Os aplicativos de delivery, como os aplicativos de delivery de comida, já estão também com promoções, tirando o custo da entrega.
já tem, sei lá, lojas de materiais esportivos que também estão fazendo entrega, então as pessoas estão realmente se ajustar a essa situação que a gente está agora, que as pessoas realmente não podem sair na rua. Você falou nessa questão, por exemplo, de exemplos de solidariedade. Você já conseguiu se deparar com alguma situação como essa? É que eu sempre vejo o jornal aqui, na hora do almoço eu assisto o jornal para ver notícias boas, porque eu já tive um pouco de pânico por causa de tanta notícia ruim, então eu estou procurando ver as notícias boas, e no jornal do meio-dia aqui sempre alguma idosa que está fazendo aniversário e as pessoas vão, os policiais ou alguns médicos vão lá embaixo do prédio, cantam parabéns para ela ou deixam um bolo, esse tipo de coisa. Muitas pessoas, muitas lojas também de roupa, fazendo as máscaras de graça para as pessoas para entregar. Então, esse tipo de coisa, assim, alguma gentileza, algum gesto que eu acho que mostra um pouquinho da humanidade que às vezes a gente acha que perdeu, né? Assim, esse sentido de calor humano, né? Que a gente acha que perdeu em algum momento, mas que a gente vê que ainda existe. O governo dá previsão de quando é que vocês irão, por exemplo, digamos assim, entrar na curva realmente, que a curva desça, né, para que saia realmente dessa pandemia? A gente começou o confinamento total a partir do dia 14 de março. Então, a expectativa seria que agora, no final do mês, no final de março, início de abril, as coisas iam mudar. Então, estão começando a mudar, porque antes estava crescendo os números de mortes e o número de contágios estava crescendo de forma exponencial, assim, muitos números novos por dia. E agora já continua crescendo, mas está crescendo em uma porcentagem menor. Então, a curva já está começando a achatar um pouquinho, mas ainda não é o mais esperado. A gente não tem previsão ainda para sair do confinamento, porque aqui o estado de alarme, de alerta que eles falam, só pode fazer de 15 em 15 dias. Então, cada vez chega nos 15 dias, eles renovam mais 15. Por enquanto, a previsão é até o dia 26 ou 29 de abril, mas já estão falando lá dos cargos mais altos que isso não é definitivo, que pode aumentar ainda mais. A gente realmente não tem prazo, ninguém sabe quando vai passar isso. Clara, quais são os incentivos financeiros que o governo tem dado para que vocês permaneçam em casa? O governo está tentando ajudar as pessoas as pessoas que trabalham, como é que chama? Os informais. As pessoas que trabalham. Os informais, exatamente. As pessoas que trabalham para si mesmas, eles estão tentando dar um incentivo. Eu não sei exatamente o valor, mas existe um cadastro na internet que as pessoas podem entrar nesse cadastro. Também tem a hipoteca das casas, das moradias, eles também estão fazendo algum financiamento, ou as pessoas podem atrasar, que depois eles vão dar uma ajuda. Na conta de luz, de água também, eles estão tentando amenizar um pouco essas questões. Para que as pessoas não tenham tanta preocupação agora, também de aluguel, que pode falar com o dono do apartamento para não sei, fazer algum acordo com o dono do apartamento para mudar a data do aluguel, para pagar depois, ou dividir, fazer de tudo para que as pessoas não possam, para não se prejudicarem tanto. Mas eles já disseram que ninguém pode ser desalojado, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para pagar no momento, depois dá um jeito, eles estão dizendo que ninguém pode ser desalojado, ninguém pode sair de casa por falta de pagamento. Então, também se alguém não pagar a luz, não pagar a energia ou não pagar a água por algum motivo, que não tem o dinheiro, não consegue, também não podem cortar. É proibido cortar essas coisas essenciais. E o contato com a sua família, como é que ele acontece todos os dias? Com quem mais você conversa? Não, o contato com a minha família, com os meus amigos, com todo mundo, é só por chamada de vídeo, por WhatsApp, só pela internet mesmo. Eu realmente só tenho contato com uma pessoa, que é com quem eu moro aqui, que eu aluguei o apartamento, eu moro com o dono do apartamento, e a gente só tem contato, eu e ele, e só. A gente só sai de casa para ir no supermercado, e pronto. É um contato que eu tenho entre pessoas, mas o resto dos contatos é todo por internet. Muitas vezes eu ligo para os meus amigos, a gente junta um grupo, fica todo mundo conversando, e conversando como se fosse pessoalmente, mas realmente é o único jeito que tem, né? Por internet. Você está conseguindo conciliar o seu mestrado em casa, estudando em casa ou não? Sim, eu estou fazendo doutorado agora. E a universidade já cancelou todas as aulas, seminários, tudo que é presencial, mas as reuniões online continuam. Então, cada semana eu tenho uma reunião com os meus orientadores e eu posso continuar fazendo a minha pesquisa, avançando a pesquisa como eu posso, assim,
em casa e tendo uma reunião semanal com eles, como eu teria pessoalmente, e agora eu tenho por Skype. Então tá dando para avançar com isso, sim. E você pensa, por exemplo, em voltar ao Brasil ou vai ficar por aí? Eu não sei, porque eu estou começando doutorado agora, vai durar uns 3 anos, mais ou menos, e depois disso eu vou para onde tiverem oportunidades. Se for no Brasil, se for aqui, se for na China, onde for. Dá para tirar alguma lição de toda essa pandemia, do que você está vivendo aí, do que você está observando? Com certeza, eu acho que a maior lição é que a gente tem que dar muito valor ao que a gente tem o que a gente tem cada dia, né? Que a gente tem saúde, tem familiares, tem pessoas que se preocupam com a gente. E a liberdade também, dá muito mais valor à nossa liberdade, porque quando a gente se vê aqui, tipo, eu por exemplo, sou muito eu tenho muita sorte de ter essa oportunidade de estar aqui em uma casa confortável e tudo, mas tem muita gente que não tem essa mesma sorte, né? Então, agora eu tô me sentindo cada vez mais grata por tudo que eu tenho e isso, valorizar mais a liberdade, que eu não vejo a hora agora de sair na rua, nem seja só pra, assim, olhar pro céu, porque aqui na Espanha não pode fazer nada. Aqui os policiais trabalham até com drone. Se alguém tiver uma pessoa escalando numa montanha sozinha, vai chegar um policial com drone para avisar ele que ele não pode ficar ali. E se ele quiser continuar ali, ele vai levar uma multa, pode ir para cadeia. Então a gente realmente não tem nenhum fuga de escape. Que aí no Brasil eu vejo que tem muitos dos meus amigos dizem: vou fazer o exercício, vou correr aqui na praia, fazer alguma coisa assim. Mas aqui a gente não pode. Então, às vezes eu sinto tão presa que eu vejo, meu Deus, como era bom ter liberdade, como é bom esse direito que a gente tem de ir e vir, né, e ser grato por cada dia, por cada ar que a gente respira, por cada passarinho que tá voando, sei lá, eu acho que tá mudando um pouquinho a percepção que eu tenho da vida, do dia a dia, do cotidiano. Claro, só para a gente fechar, de que forma chegam até vocês as notícias do que acontece no Brasil, por exemplo? Qual a imagem que o nosso país está tendo aí fora do nosso Brasil com relação a essa pandemia? Não, quando eu sei as notícias do Brasil, eu fico muito, muito, muito preocupada. Eu até já estou tentando ver menos as notícias para eu não me preocupar tanto. Porque eu vejo assim, o mundo como tiveram 3 fases. A primeira fase da Ásia, a segunda da Europa e a terceira da América, que está acontecendo agora. Como eu estou aqui na Europa, a gente já teve o reflexo, já conseguiu ver como um espelho o que aconteceu na Ásia, então a gente já vai tirando algumas lições disso. As pessoas que estão na América, elas já têm dois tipos de aprendizado. Podiam ter aprendido com o que está acontecendo na Ásia e o que está acontecendo na Europa, e mesmo assim parece que as pessoas não estão se conscientizando tanto como deveriam. Eu acho que a única forma disso dar certo, das pessoas saberem o porquê de ficar na quarentena, porquê de ficar confinado, para elas entenderem qual é a necessidade disso, se tivesse uma pessoa com voz para falar e dizer, olha, vamos fazer isso, e não ficar nessa disputa de poder que está acontecendo no Brasil, que eu vejo dessa forma. Mas é isso, eu espero que em algum momento caia a ficha, não só das pessoas do governo, mas também dos cidadãos, né, da população, para que eles consigam observar o que aconteceu e não achar que é algo que acontece só com os outros, né, que vai acontecer com eles também. E é isso. Eu fico muito, muito preocupada porque eu ainda não estou vendo a consciência que deveria ter. Mas é que eu entendo também porque quando começou até aqui na Espanha, ninguém tem essa consciência. E infelizmente a gente só consegue ver as coisas como são quando acontece com a gente, né? Mas é uma pena. Eu espero que no Brasil não seja assim, espero muito que eu esteja enganada, que o mundo inteiro esteja enganado. Mas é isso, estou muito preocupada. Claro, obrigado pela sua participação aqui conosco. Mensagem para quem está agora lhe assistindo, para os seus amigos, para os seus familiares. E só a mensagem que eu tenho para passar para os meus amigos e familiares que estão no Brasil é só: fiquem em casa, lavem as mãos, não cheguem perto de ninguém, e é isso, e paz. Vamos ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Forte abraço, viu? Tudo de bom. Obrigada.